Estamos de volta com o segundo bloco do debate Mídia Max entre as candidatas à Prefeitura de Campo Grande. Antes de nós retomarmos o debate, a candidata Adriane Lopes fez um pedido de direito de resposta com relação ao tema da folha secreta. O pedido foi concedido. A senhora tem 30 segundos. Diante de uma decisão da Justiça, Rose está proibida de falar sobre folha secreta. É uma fake news no meu governo. Eu resolvi o problema da folha secreta. Eu coloquei um ponto final neste problema. Eu fiz um termo de ajuste de gestão e trouxe os órgãos de controle para dentro da minha gestão. Eu trabalhei com honestidade, com responsabilidade, com transparência. Ao direito de resposta, obrigada. Bom, retomando então agora o debate, vamos lembrar um pouquinho das regras. Neste bloco, o embate de ideias e propostas começa a se acirrar com perguntas de tema livre. Nós vamos usar a ordem invertida do sorteio anterior, ou seja, quem perguntou por último, agora pergunta primeiro. Cada candidata vai fazer uma pergunta com duração de até 30 segundos. A outra candidata pode responder em até 2 minutos. Na sequência, quem fez a pergunta terá 1 minuto para a réplica e quem respondeu mais 1 minuto para a tréplica. Cada candidata fará 4 perguntas neste bloco. A primeira candidata a fazer a pergunta, como eu disse, pela ordem invertida, é a candidata Rose Modesto, com tema livre, 30 segundos para a pergunta. Eu vou aproveitar, já que a candidata Adriane trouxe esse assunto novamente aqui, e eu já sei pelo meu advogado que eu não estou proibida de falar sobre folha secreta. Ninguém vai me calar num assunto tão sério e grave para Campo Grande. Um esquema que está dando super remunerações para quem a senhora quer. E a senhora não tem coragem de colocar no site de transparência. Vamos acabar com esse assunto. Manda subir agora a folha 8 e a 14. 2 minutos para a sua resposta. A campeã de fake news em Campo Grande continua falando de algo que eu resolvi. Por que você não cobra dos seus apoiadores que estão dentro do seu QG, lá apoiando você? A folha secreta deles provavelmente vão responder criminalmente. No meu governo, eu resolvi. Os órgãos de controle estão dentro da minha gestão. Os órgãos de controle participam das decisões. Por quê? Porque eu coloquei luz dentro daquela prefeitura. Que era uma prefeitura que no passado vivia de escândalos e no meu tempo eu coloquei um ponto final nos escândalos de corrupção e todos os outros tipos. Eu sei como fazer e você que está em casa merece respeito. É um debate de ideias e não de ataques pessoais. Mais de 59 ações movidas contra fake news e ganhas pelo meu jurídico. Realmente, Rose, você precisa mudar um pouquinho o rumo da conversa. Precisa contar um pouquinho para Campo Grande quais as suas propostas para a cidade. Por onde eu ando, as pessoas falam que você fala, mas na Sudeco prometeu para os empresários de Campo Grande recurso, e investiu muito pouco na nossa cidade. Tinha um orçamento de 11 bi e 100 e colocou 2 milhões, um pouco mais, e no debate anterior ficou de me mandar o extrato dos investimentos na capital, mais de 300 e poucos milhões. Queria saber onde foi parar esse dinheiro que não chegou em Campo Grande. Eu quero saber, você ficou de me mandar no debate anterior, lá no primeiro turno. A minha equipe está aguardando até hoje, e eu também, candidata Rose. Eu não tenho medo de trazer luz para os problemas da nossa cidade. Estou resolvendo, colocando ponto final neste assunto. Candidata, 1 minuto para a réplica. Bom, sobre a Sudeco, tá aí, é só conversar com as instituições financeiras. Pede a senhora lá por ofício. Foram mais de 1.000 empresas em Campo Grande com mais de 380 milhões. Olha que diferença, 380 milhões que chegou para você, empresário, para gerar emprego, fortalecer a sua empresa, e os 380 milhões aqui da prefeitura, e aí não adianta colocar a culpa, fica até ruim, porque você foi vice, você nunca falou desses escândalos, você nunca reclamou, está falando agora só porque é época de eleição. Olha que coisa estranha de se ver aqui, inclusive, essa cena, né? Mas vamos lá, falar das minhas propostas. A primeira delas é acabar com a folha secreta.
transparência. Não é justo com a cidade que faltou remédio, Adriane. Não é um ataque contra você, não. Quem está sendo atacado aqui, quem é a vítima, são as pessoas de Campo Grande. Faltou dipirona, faltou coletor de urina, faltou dieta, fralda e leite para criança deficiente. Candidata, sua tréplica, 1 minuto. Candidata Rose, o responsável por esse descaso com a saúde pública está lá no seu comitê. Era funcionário da prefeitura, gente. Eu tive que trocar, tirar, e ele vai responder criminalmente por todos os descasos e o que ele fez com as pessoas na cidade. Quando eu troquei a equipe, a coisa andou. As dietas, mães atípicas que estão nos assistindo, vocês terão um cartão, porque nós criamos um caminho e se reeleita for, vocês vão escolher a marca da fralda e da dieta. A medicação, nós vamos colocar aí no portal da transparência para que você controle a medicação que está nos estoques da Prefeitura Municipal de Campo Grande. E essa história contada da herança que eu recebi, coloquei um ponto final. 91% da medicação que preconiza o SUS está disponível nas unidades de saúde de Campo Grande. E vou fazer muito mais, trazendo luz para esses problemas do passado. Continuamos então o nosso debate com o tema livre. Agora, a candidata que faz a pergunta é a candidata Adriane Lopes. 30 segundos para a sua pergunta de tema livre. Candidata, a senhora disse numa entrevista ao Campo Grande News, quando assumiu a superintendência da SUDECO, que faria tudo para que o governo Lula desse certo. Eu queria que a senhora explicasse para as pessoas o que é esse tudo. A candidata tem 2 minutos, já ajustando o reloginho. Seu tempo. Eu acho que deve ser o mesmo tudo que o ministro Fufuca, do seu partido, que é ministro do Lula, ministro do seu partido, veio aqui, inclusive, em Campo Grande, falou bem da senhora. Eu acho que é a mesma coisa que o Tarcísio fez quando esteve no governo da Dilma e foi para lá pela competência dele. E no meu caso não foi diferente. Eu fui para a SUDECO indicada pelos 4 governadores do Mato Grosso do Sul, até porque eu não havia apoiado o presidente Lula nas últimas eleições, apoiei o Bolsonaro e o capitão Contar, que inclusive está aqui neste momento, foi candidato a governador. Enquanto a senhora, o Lídio, fizeram campanha para o Vander Lobé, que é do PT, e fica escondendo isso. É feio. Fica usando, eu não sei se a senhora está ouvindo o seu marqueteiro, olha, vai lá, né? Fala que a Rose é uma esquerdista, né? Fala que ela é abortista, fala que ela é comunista. Todo mundo sabe quem eu sou, Adriane. Eu sou uma mulher de fé, cristã, tenho família, viu? Apesar dos seus fake news querer dizer que eu sou uma mulher duvidosa porque eu não tenho família, eu tenho pai, tenho mãe, cuido dos 2, inclusive, com muito orgulho, muito amor, sabe? Eu tenho minha fé, tenho meu pastor também. Você não é dona de todos os pastores da cidade, não, viu? Agora eu tenho pastor, sou evangélica, mas eu respeito as religiões dos outros. Então, fazer tudo para um governo dar certo é pensar no Brasil. Chega de dividir, Adriane. Ou você, se for eleita, vai governar só para um lado. Eu sei quem eu sou. Sou do União Brasil, sou de um partido de centro-direita, mas tenho a capacidade de dialogar com todo mundo. E para cuidar de uma cidade com quase 1 milhão de habitantes, nós vamos precisar dialogar com todo mundo, sim. Com a bancada federal, que tem esquerda, direito, centro. Vamos falar com o governador Eduardo Riedel, que tem parte do PT no governo dele. E isso não faz dele ser um homem diferente ou errado. Agora 1 minuto para a sua réplica. Candidata Rose, você foi nomeada para a SUDECO pelo Lula. E você esconde a sua parceria com o Partido dos Trabalhadores. Você esconde até os seus apoios. Você não é uma pessoa que mantém a palavra, porque cada vez que sai candidata está num grupo político. Porque falta com lealdade, como você faltou com o governador e a equipe dele, Eduardo Riedel. Então, vai ficar difícil governar uma cidade, se eleita for, sem a parceria do governo do estado. Eu tenho a parceria do governo do estado. Eu tenho a parceria. E lá em Brasília, as decisões tomadas pelo partido e as indicações não passam pela minha decisão aqui em Campo Grande. Então, Rose,
as coisas que você fala, as mentiras que você conta, estão bem claras para os campograndenses. Quem te nomeou foi o Lula, você era funcionária do Lula. 1 minuto para a sua tréplica. A indicação foram dos governadores, inclusive do Eduardo Riedel, e quem nomeia é o presidente porque é um cargo federal. Mas eu não vou ficar aqui debatendo isso com a senhora. É vergonhoso ver a senhora atacando tantos partidos que vocês tiveram. Aliás, eu queria pedir mais uma coisa. Sobe na minha rede também o vídeo do Lídio, esposo da Adriana, pedindo voto para o PT. Sabe? Carlão, um abraço para você, meu querido amigo. Vereador, presidente da Câmara, do PSB. O PSB é o partido do Alckmin. O Alckmin é o vice-presidente do Lula. O PSB está no palanque da Adriane. Sabe qual foi o pecado que Cristo mais condenou, Adriane? Foi o pecado da hipocrisia. Vamos debater Campo Grande. As pessoas querem saber como é que nós vamos acabar com a fila de 70 mil pessoas que estão doentes. Campo Grande quer saber como é que nós vamos fazer os 1.000 quilômetros de asfalto que falta. As mães atípicas, elas ainda não estão com seus problemas resolvidos. Vamos debater isso. Eu tenho meu partido, tenho minha ideologia, as minhas bandeiras, mas eu tenho a capacidade de falar com todo mundo. Bom, a gente segue no debate com temas livres e seguindo a ordem, então, das perguntas. Quem faz a pergunta agora é a candidata Rose, 30 segundos para a pergunta. Candidata Adriane, o maior problema citado e apontado pelos campograndenses é a questão da saúde. E dentro dessa questão da saúde, Campo Grande passou um momento extremamente difícil com a questão da falta de medicamentos. A senhora fala que teve pouco tempo. A senhora precisava de quanto tempo para poder organizar um sistema para não deixar faltar dipirona nos postos de Campo Grande? Sua resposta, 2 minutos, candidata. A saúde pública é um problema sério, seríssimo. E todas as cidades do Brasil passam por dificuldades. Assumir uma gestão no início deve ser difícil, uma do meio para o fim, com gente dentro te boicotando e tentando te dar rasteiras porque já estava do lado de lá, é pior ainda. Eu troquei equipes, eu tirei pessoas que vão responder criminalmente pelos atos e as coisas que fizeram enquanto estavam no encargo de um cargo público. Eu estou mudando a saúde de Campo Grande. Chovia dentro das unidades de saúde. 46 unidades foram reformadas. 46 unidades estão prontas para o desafio. A unidade de saúde é um pouco mais difícil você reformar porque não tem como tirar as pessoas de dentro. Você tem que fazer a reforma com as pessoas se utilizando dos serviços que são ofertados nas unidades. Eu estou propondo a construção do hospital municipal, um complexo hospitalar que vai trazer aí um caminho da solução para a falta de leitos nos hospitais da nossa cidade. Eu estou propondo o caminho da solução. Eu estou propondo um pronto atendimento pediátrico que há 20 anos as mães de Campo Grande clamam por pediatria e por atendimento de qualidade. Hoje, lá no PAI, você chega, mãezinha de Campo Grande, com a sua criança, é 24 horas, 16 pediatras atendendo, fisioterapeutas, enfermeiros e enfermeiras pediátricas. E o tempo de espera é de 15 a 20 minutos. É melhor que o particular. Eu vou replicar esses pais por Campo Grande. Eu vou cuidar de você, idoso, porque nós vamos também inaugurar uma clínica de cuidado com os idosos na nossa capital. Nós estamos avançando. A Clínica da Mulher eu já abri. O Saúde Delas atende mais de 9.000 mulheres ao mês. Nós temos também a Saúde do Homem, tem um número menor de atendimentos, mas também está efetivamente trazendo resultados pela cidade. E eu vou avançar ainda mais. Obrigada, candidata. A sua réplica agora, 1 minuto. Olha só, quando a gente assume uma prefeitura, não dá mais para ficar procurando culpados. Não dá. A senhora é a gerente da cidade, a senhora é a prefeita há quase 3 anos. Não precisava ter faltado remédio, com orçamento de quase 2 bilhões. 1 bi, 900 milhões para a folha e todo o restante para investimento, para o custeio. E não precisava ter faltado remédio, mas não tem nem controle, não tem um sistema tecnológico que monitora como é que está o estoque. Coloca lá, uma coisa simples, gente. Luzinha verde, o estoque está bacana ainda. Luzinha amarela, olha, corre porque tem que comprar. Agora tem que ver se não deixou ficar atrasando, para ir lá depois, né? E fazer uma compra emergencial com os amigos mais próximos.
Por isso que é importante a transparência, né? Tem que ter os contratos, os itens, quanto foi pago. Não dá para brincar com a vida das pessoas. E se a senhora está dizendo que a senhora era boicotada, tira mais gente então, porque ainda está faltando remédio. Candidata, agora 1 minuto para a sua tréplica. Candidata Rose, os desafios são muitos de uma cidade como Campo Grande. Hoje nós já temos um sistema de controle de medicação. Você está colocando no plano de governo, a prefeita Adriane já fez. Hoje, os nossos servidores das farmácias, que são 100 farmácias na nossa cidade, nas unidades de saúde, já tem o monitoramento e o controle. Nós sabemos o que nós temos no estoque. Não tinha no passado, mas no meu governo, a tecnologia e inovação está dentro da gestão. Nós temos 12 unidades com a telemedicina. Nós reformulamos todo o parque tecnológico da CESAL. Foram mais de 2.400 novos computadores. Nós já temos um totem e daqui para frente a tecnologia vai ser uma grande aliada nas decisões tomadas. 91% da medicação que preconiza o SUS está disponível na nossa cidade. A falta de medicação foi quando eu herdei a Prefeitura Municipal de Campo Grande. Hoje não é mais um problema, nós já avançamos bastante e vamos sim apresentar para as pessoas um monitoramento para eles saberem onde está a medicação e a quantidade. Acabou esse tempo, infelizmente. Nós terminamos essa rodada, seguimos com mais uma rodada de tema livre. Quem faz a pergunta agora é a candidata Adriane Lopes. Por favor, 30 segundos. Candidata Rose, a senhora começou como professora, passou a política e agora é empresária. A senhora tem 2 empresas, uma em Rondônia e outra em Campo Grande. Eu gostaria de saber que a senhora explicasse para as pessoas, os eleitores que estão nos assistindo, a finalidade desta empresa e por que em Rondônia e não em Campo Grande. Se a senhora fala tanto de desenvolvimento econômico da região centro-oeste, Rondônia fica no norte. Queria entender. Candidata, 2 minutos para a sua resposta. Conversa fiada da senhora. A empresa é uma empresa familiar que está aqui em Campo Grande, no bairro Santa Fé, uma empresa de pequenos reparos, reformas e construção. Uma empresa familiar, as duas, aliás, que nunca fez um serviço para a prefeitura ou para governos. Nunca trabalhou com nada público. Agora, o que a senhora tem contra os pequenos empresários? É algum crime eu poder me tornar sócia de alguma empresa e tentar trabalhar de forma digna, sem usar dinheiro público ou tentar colocar vantagens em qualquer situação? Qual é o problema disso? Conversa fiada. A senhora está seguindo muito seu marqueteiro, isso não vai dar certo. Essas perguntinhas que não levam a nada. Diferente da senhora que não gosta de trabalhar com transparência, está tudo lá no meu imposto de renda. Eu não escondo nada. Está lá. O apartamento que eu moro, a empresa que eu tenho, está tudo lá no meu imposto de renda. É público para todo mundo ver. Agora, se a senhora quiser falar de empresa, a gente tem um monte de empresa que a hora que chegar na prefeitura, eu vou levantar uma por uma para entender. Aí nós vamos descobrir por que faltou remédio, por que uma empresa de Curitiba veio para cá, para Campo Grande, ganhou uma licitação de R$500 mil para cuidar da frota da Guarda Municipal. Em poucos dias, ou talvez mês, o contrato de 500 mil virou uma licitação de mais de 27 milhões. E aí, essa empresa guarda-chuva, ela vai terceirizando para as demais oficinas, que na verdade parece-me aí que está no nome de 1 ou 2 empresas só. Enfim, se for para falar de empresa, candidata Adriane, a gente vai ter que ficar aqui até amanhã. Sua réplica, 1 minuto. Mas o estranho é que a candidata Rose não declarou ao Tribunal Regional Eleitoral a empresa de Campo Grande. E isso é crime eleitoral. Porque esconder secreto mesmo deve ser a folha de pagamento da sua empresa. Secreto mesmo é a falta de transparência que a senhora tem com os dados ofertados para os órgãos que estão acompanhando a sua candidatura. As pessoas precisam saber a verdade. É tanto factoide, é tanta coisa contada e inventada, mas, candidata Rose, a senhora precisa explicar isso para o eleitor de Campo Grande. Empresária
professora, empresária, superintendente da SUDECO ao mesmo tempo. Qual a intenção disso tudo? A gente precisa saber, não só eu, explica para a população de Campo Grande, explica para os eleitores que estão acompanhando a gente agora e que vai tomar uma decisão muito importante no dia 27. Candidata, 1 minuto para a tréplica. Candidata Adriane, a senhora está extremamente mal informada, candidata. O que o TRE quer é a nossa declaração de bens. Está lá, o meu imposto de renda à disposição. A senhora está aqui mentindo de novo, tentando criar dúvida na cabeça do eleitor. Eu já entendi um pouquinho como é que a senhora trabalha. Eu fiquei admirada, inclusive, porque eu não imaginava. A senhora fala manso, a senhora é simpática e vai soltando as mentiras. E vai soltando as mentiras. Dizer a vocês que está aí, é transparente, está no nosso imposto de renda. E eu estou aqui abismada, além da candidata Adriane ter dificuldade de valorizar professor, todos os profissionais de educação, ela ainda é contra um professor poder ter uma pequena empresa. Que absurdo, que absurdo. Só porque eu sou professora, então, a senhora acha que eu não tenho direito nem de ser prefeita e nem de ser empresária. Que preconceito, hein, candidata Adriane? Encerramos mais uma rodada, seguimos com o debate com tema livre. Quem faz a pergunta agora é a candidata Rose Modesto. Seu tema e a pergunta em 30 segundos, por favor. É rápido. Candidata Adriane, por que é que vocês escolheram pagar a sala de aula mais cara do Brasil, ainda fazendo um contrato de mais de 40 milhões, assinando uma ata com a empresa de Minas Gerais, que já tem problema aqui no Ministério Público por conta das obras em Coxim? Ou seja, uma empresa toda enrolada e pagando R$250 mil numa sala de aula de lata e quente. Por quê? Sua resposta, 2 minutos, por favor. A Rose é professora e quando teve a oportunidade nos seus 16 anos de vida pública, ela não fez nada pela educação. Ela critica tudo que eu faço e tudo que eu não tive tempo de fazer. Mas eu vou dizer para vocês, a educação de Campo Grande para mim é prioridade e não é para amanhã, é para hoje. A educação infantil já é referência. Nós estamos mudando todos os indicadores e o próximo IDEB vai ser referência. Nós estamos mudando e valorizando todos os profissionais da educação. Os professores da rede pública municipal sabem do que eu estou falando. Os diretores de escola sabem. Não precisa mais fazer carreteira e nem pastelada para consertar a torneira ou para trocar a calha porque está entupida ou quebrada. No meu governo, tem energia sustentável nas escolas, tem salas de aulas que as mães de Campo Grande estão acompanhando, porque eu trouxe os pais, através da Associação de Pais e Mestres, para dentro da minha gestão. São 205 escolas reformadas em um ano, inédito na história do direito público no Brasil. É a primeira vez que se faz nesse formato e com aprovação dos órgãos de controle. 205 escolas reformadas em um ano, 152 salas de aulas construídas em 6 meses, sustentável e que hoje abriga 6.600 crianças que não tinham vaga. Eu estou trazendo oportunidade para mais de 6.600 mães trabalharem na nossa cidade. Eu estou investindo em respostas rápidas, mas a candidata Rose, desde o início da campanha, no primeiro turno, só sabe criticar. E se Campo Grande estivesse no caos que ela contou todo esse tempo, eu acho que ninguém mais moraria aqui. Campo Grande tem problema sim, mas eu não prometi e comecei a resolver. Coloquei Campo Grande para avançar e Campo Grande não pode mais retroceder. A sua réplica, 1 minuto, candidata. Você que está em casa sabe que o que a candidata Adriana está falando não é verdade. E eu falo com tristeza. Campo Grande vive dias difíceis mesmo. E é minha obrigação fazer o debate da cidade. Eu nunca ataquei a pessoa da Adriane, e jamais vou fazer, nem com você, nem com ninguém. Agora, os problemas a gente precisa debater. Como é que você deixa pagar R$250 mil, gente, para fazer uma sala modular? Com esse valor, dava para fazer 5 casinhas populares. Você precisava mesmo de mais tempo para perceber, Adriane, que R$250 mil é muito dinheiro.
É disso que nós estamos debatendo. Com as dificuldades, você não consegue pagar as progressões, o plano de cargos e carreira do administrativo, as crianças que têm deficiência ou transtorno estão com dificuldade. O que eu estou questionando é por que pagar tão caro em uma sala de aula. Só isso. 1 minuto para a sua tréplica, candidata. A candidata Rose insiste numa mentira num valor que não é o real. Mas nós estamos trabalhando com seriedade. Abri o primeiro centro de educação especial de Campo Grande do Mato Grosso do Sul, na capital. Nós agora estamos realizando, vai ser realizado o concurso esse ano ainda, para todos os administrativos e os profissionais, AEI, merendeira, motorista, que há anos não acontece e vocês não são valorizados. Eu não prometi que faria, eu estou fazendo. A educação infantil na nossa cidade é outra, tem equipamentos, tem parquinhos, tem professores com salário em dia e com as progressões acontecendo, valorizando os nossos profissionais da educação. O piso 20 horas, a gestão democrática, a reforma de todas as escolas. Isso ela não fala, ela não conta, porque ela não fez quando teve oportunidade de fazer. Eu, como prefeita, fiz e vou continuar fazendo. Encerramos então mais uma rodada, seguimos agora com tema livre. Quem faz a pergunta agora é a candidata Adriane Lopes. 30 segundos para a sua pergunta, tema livre. Candidata Rose, todo mundo sabe que a senhora trabalhou contra o governador Eduardo Riedel nas eleições de 22. Como a senhora vai fazer para buscar o apoio do governo do estado, se eleita for? Candidata, 2 minutos para a sua resposta. Diferente da senhora, eu tenho meus posicionamentos políticos, mas de forma respeitosa. E tenho um excelente diálogo com o governador Eduardo Riedel, que inclusive me indicou para ir para a Sudeco. Assinou os 4 governadores. Ele, o Mauro Mendes, o Caiado, lá de Goiás, o Ibanez, lá do Distrito Federal. Na eleição passada, eu disputei o governo do estado, perdi a eleição no primeiro turno. Segundo turno, fui apoiar o capitão Contar, mas nunca deixei de ter um bom diálogo, candidata Adriane. Agora, eu queria te devolver aqui uma pergunta. A senhora esteve junto no segundo turno, vocês já tiveram o apoio do governo do PSDB lá atrás, quando o Marquinhos e a senhora foram candidatos. Inclusive o PSDB naquele momento não me deixou sair candidata, porque eu queria já ter disputado contra vocês dois, mas o partido não me deu a legenda. E de lá para cá, a vida inteira, vocês tiveram o apoio do governo do estado. Eu não vi um dia a senhora indo na governadoria discutir, por exemplo, essa questão do ICMS. Aliás, a senhora não judicializou, a senhora tratou Campo Grande com descaso. Foi mais de 1 bilhão, mais de 1 bi que se perdeu ao longo desses anos. Imagina 1 bilhão a mais. Daria para construir o hospital municipal, daria para fazer mais de 350 quilômetros de asfalto. E a senhora, com todo esse apoio que a senhora disse que a senhora tem, a senhora não conseguiu. Sabe por quê? Na verdade, o que a gente precisa ter são bons projetos, precisa ter uma equipe técnica, precisa saber fazer. Candidata Adriane, eu tenho uma história de trabalho. A senhora não respeita isso, me chama de política profissional. Por onde eu passei, eu tenho resultados. Tenho experiência, sei como fazer e sei dialogar, que é o mais importante. Sua resposta agora, sua réplica, 1 minuto, candidata. Não é o que a gente ouve pela cidade. Em cada tempo, ela joga num time. Mas está tudo bem, isso é sobre ela. Eu tenho uma parceria do governador Eduardo Riedel. Você não viu, Rose, as minhas conversas com o governador Eduardo Riedel, porque você estava em Brasília, não estava em Campo Grande. Eu estive no primeiro dia de janeiro, depois, a primeira prefeita atendida pelo governador Eduardo Riedel, Adriane Lopes. Estamos tratando da modernização do transporte público em Campo Grande. Estamos tratando das obras em parceria com a Duque de Caxias, o novo acesso das Moreninhas, a Cafezais, os avanços da educação para zerar o déficit de vagas também. Nós estamos tratando do ICMS. O governador é sensível a essa pauta e já colocou luz nessa sombra da falta de relacionamento de prefeitos passados com os governos. Eu vou ter a parceria do governador Eduardo Riedel e a parceria da senadora Tereza Cristina e da bancada federal para governar Campo Grande.
A sua tréplica, candidata, 1 minuto. Candidata Adriane, no período em que estive em Brasília, como deputada federal, 4 anos e 1 ano na Sudeco, para Campo Grande, de emenda parlamentar, só para Campo Grande, estava lá trabalhando para a senhora e para o prefeito da senhora. 390 milhões. Vai lá na Santa Casa, pergunta quanto de recurso chegou meu lá. Passa na Cândido Mariano depois, vai lá no São Julião, né? Vai nas instituições que trabalham com crianças deficientes. Todas elas receberam recursos. Conversa com o pessoal da agricultura familiar. Conversa também com o pessoal do Jardim Aero Rancho, onde nós colocamos lá parte desse dinheiro para pavimentação asfáltica. Parte do que a senhora fala que fez na Duque de Caxias, ali tem dinheiro meu também como deputada federal, porque foi recurso da bancada. Então, quando a senhora fala, parece que eu estava em Brasília passeando, eu estava trabalhando para te ajudar, inclusive. Para te ajudar, inclusive. Não seja ingrata. Eu estava lá te ajudando. E para a educação de 2022, nós trouxemos mais 300 milhões para o Fundeb do meu trabalho lá na comissão. Tempo esgotado. Nós seguimos, então, com o tema livre. Quem faz a pergunta agora é a candidata Rose, com o tema livre, como eu disse. Candidata Adriane, essa eu vou ter até que ler porque eu não entendi. Vamos lá. Está lá no seu plano de governo, nas propostas para a saúde, na página 39, a implantação de sistema de gestão de fila. Eu estou trabalhando para a gente acabar com a fila da saúde. A senhora está colocando uma proposta para fazer gestão de fila, é isso mesmo? Seu tempo, candidata, para a resposta, 2 minutos agora. Nós estamos trazendo a tecnologia e inovação para dentro da gestão. Não é a gestão da fila, é para o paciente chegar na unidade de saúde e ter lá a tecnologia e inovação para que ele não fique esperando, trabalhar com agendamento por WhatsApp, trabalhar com transparência em tudo o que é feito, como eu fiz colocando Campo Grande como a segunda cidade mais transparente nas ações de governo da Prefeitura Municipal de Campo Grande. Trabalhando, trazendo, Rose, medicação e comprando e tendo e ofertando para as pessoas aquilo que eles precisam. Trabalhando, trazendo inovação com a construção do novo hospital, com a saúde delas, que tem equipamentos de última geração, que atende mais de 9 mil mulheres ao mês e mulheres com gravidez de alto risco. Trabalhando para que os prontos atendimentos, os UPAs de Campo Grande tenham equipamento de qualidade, porque quando eu herdei a gestão da prefeitura, isso não acontecia há muito tempo. Nós tivemos aí prefeitos médicos e não resolveram o problema da pediatria. O pronto atendimento pediátrico é o caminho para a solução do atendimento das nossas crianças na nossa cidade. Eu sei como fazer. Nós vamos ter também a unidade de saúde de cuidado com a pessoa idosa. Quem tem idade não vai mais ficar na fila. E esse é o gerenciamento que está no nosso plano de governo. Não é isso que você não entendeu a colocação, mas estou te explicando que o gerenciamento é para que o idoso não fique na fila, é para que a mãe saiba o horário da sua consulta e não precise ficar sentada aguardando. Nós já iniciamos a mudança através da tecnologia e inovação e nós vamos trazer resultados porque nós já temos um totem, uma unidade de saúde que já é o início de todo esse processo de mudança. A fila naquela unidade, com o gerenciamento de um totem, já deixou de existir. Na unidade 26 de agosto, se você quiser conhecer o projeto, vale a pena. É de excelência. Sua réplica, candidata, 1 minuto. Bom, nós vamos auditar primeiro essa fila. A prefeitura já deveria ter feito isso. São 70 mil pessoas. Infelizmente, tem pessoas que já morreram, esperando ser chamado e não foram. Depois de auditar a fila, nós vamos fazer o mutirão das cirurgias nos hospitais que já existem, até construir um novo hospital, que não pode ser onde a senhora está sugerindo. A Chácara Cachoeira não é o melhor lugar para as pessoas mais humildes, que dependem de ônibus. Então tem que fazer projeto com calma, com planejamento, não pode ser no afogadilho para poder mostrar trabalho, porque a eleição está chegando. Isso é muito ruim, porque depois vai lá o projeto errado de novo. O hospital municipal é importante, mas tem que ser bem planejado. E eu já teria acabado com a folha secreta e não precisaria nem fazer um empréstimo. Então, nós vamos repactuar os leitos com a Santa Casa, que tem sim na ala particular, lá no São Julião, no HU. Aliás, a senhora diminuiu o repasse para a Santa Casa, 6 anos no São Julião sem ter aumento, e o HU também diminuiu o repasse para o hospital. Tempo esgotado. Candidata, a sua tréplica, 1 minuto.
tudo que a candidata Rose fala que está fazendo, que vai fazer, né? Porque está fazendo não. Que ela propõe no plano de governo, nós já iniciamos a repactuação com todos os hospitais. Nós sabemos que no período sazonal não tem leitos em Campo Grande. Ela vai operar e colocar o paciente onde, se não tem leitos na cidade? Tem 900 mil habitantes e 1.600.000 cartões SUS. Nós precisamos primeiro trabalhar a base, as pessoas têm um leito para ficar se fizer uma cirurgia, porque hoje não tem. Nós estamos avançando e propondo o caminho da solução, sem medo de fazer o certo. E ela ainda está dizendo para você que é humilde, que você não pode ir num hospital no Chácara Cachoeira, que tem 3 hospitais particulares, e lá não pode ter um público. Vai ser público, vai ser de qualidade, e você que mora em qualquer região da nossa cidade vai ter acesso de ônibus e com transporte de qualidade também, com a remodelação que nós vamos fazer. Rosi, não menospreze as pessoas mais humildes da nossa cidade, dizendo que elas não podem... Tempo esgotado. Nós já estamos quase encerrando esse segundo bloco, mas ainda temos tempo para mais uma rodada, para a 8ª pergunta. E quem faz a pergunta agora é a candidata Adriane. 30 segundos para a sua pergunta. Candidata Rose, como deputada federal, você votou um projeto de lei, a PEC 186 de 2019, que congelaria o salário dos servidores, professores, enfermeiros, policiais, por 15 anos e que eles trabalhariam nos finais de semana sem remuneração. E você quer falar que você defende servidor público? Não defendeu quando teve oportunidade? O que você vai falar para os servidores públicos da prefeitura? É isso que você quer fazer na prefeitura? Candidata, 2 minutos para a sua resposta. A senhora não tem a informação correta ou a senhora mais uma vez está de má fé comigo? Nossa equipe sobe aí o número do destaque onde eu votei sobre essa matéria que ela está dizendo. Eu nunca votei contra servidor público. É a dinâmica da casa. Os projetos de leis, eles são destacados a parte em que você não concorda. Você destaca e vira um novo projeto, e foi o que eu fiz. Então, eu não vou ficar aqui perdendo tempo, porque, como eu disse, a senhora aqui é lobo em pele de ovelha. Fala manso. Vai soltando a mentira. Aliás, foram muitas mentiras, candidata Adriane. A fé que a senhora diz que tem, eu espero que a senhora tenha. E se a senhora tiver, a senhora vai se arrepender. Porque eu não sei que hora foi feito, quem exatamente fez, mas foram mais de 80 vídeos de fake news. A senhora e a sua equipe atacaram a minha honra, a minha família, a minha vida profissional. Quase todo mundo nessa cidade recebeu um fake news ao meu respeito. Mas Deus é aquele que não esconde nada e no tempo certo a gente vai saber direitinho. Então, dizer vocês que essa é mais uma mentira. Eu não votei contra servidor, nunca votei contra professor e nem outro qualquer servidor. Está aí na nossa rede, subindo para vocês olharem, acompanharem e, mais uma vez, a gente desmascarar aqui a mentira da candidata Adriane. O servidor público terá na nossa gestão todo o respeito. Na minha gestão, o servidor público não vai ficar 60 dias, 90 dias ou 4, 5 meses em frente da prefeitura. O pessoal da enfermagem lutando por um direito deles, que é a insalubridade. O pessoal da guarda lutando pela periculosidade. Eu vou tratar o servidor público com respeito, valorizando e honrando aqueles que verdadeiramente governam a cidade. 1 minuto para a sua réplica. É difícil confiar em quem faz e vota de acordo com a conveniência política. Eu também vou baixar na minha rede social a PEC 186 de 2019, onde a candidata Rose, deputada federal, na época, votou contra os servidores públicos, enfermeiros, professores, policiais. Que finalidade isso teve, eu não sei, mas o voto dela está lá para quem quiser. Ou quem quiser ver e acreditar. Agora, como candidata a prefeita, ela vem falar, e ela fala bonito, né? Manso. Por favor, por favor. Mas eu vou dizer, a verdade está aí para você pesquisar, dá um Google. Ou vai lá na minha rede social, que vai estar lá para você ver o voto da deputada federal Rose Modesto contra os servidores, congelando o salário por 15 anos e prejudicando. Candidata, agora a sua tréplica.
Eu fico até com vergonha, você que está em casa, Campo Grande com tanto problema, e a gente aqui ficar, né, falando, está mentindo, não está mentindo? Olha aí na nossa rede o número do destaque que vocês vão ver que não é verdade isso que a candidata Adriane está dizendo. Mas vamos lá, vamos falar da nossa cidade. Ela quer fugir do debate de Campo Grande quando a gente fala dos problemas que você que está em casa sabe que você está enfrentando, seja na saúde, seja a mãe que está precisando ir para o mercado de trabalho. Candidata Adriane, 56% das mulheres de Campo Grande são chefes de família. E quando falta vaga lá na EMEI, isso é um desespero para a mãe e para a criança. A gente precisa debater isso, como é que nós vamos resolver isso, onde é que nós vamos buscar os recursos necessários, as parcerias, onde nós vamos enxugar a máquina pública, investir em tecnologia para ter mais eficiência, para a gente arrecadar mais sem precisar aumentar os impostos. É isso que a cidade quer debater. Não adianta a senhora ficar aqui se fazendo de vítima e não debater o que interessa. Encerramos assim o segundo bloco. Você que nos acompanha, se prepare, porque ao retornarmos começa o terceiro bloco em formato inédito em Mato Grosso do Sul, de tema e tempo livres. Enquanto as candidatas se preparam aqui, vamos para um rápido intervalo nas TVs e na rádio.